5 de julho vai ser inaugurado o novo Museu do Flamengo, lá na sede do clube na Gávea. Esse museu vai ter um espaço especial dedicado aos 11 maiores ídolos rubro-negros. Esses craques vão ser homenageados numa sala que vai se chamar Hall do Manto. E quem vai escolher os 11? A torcida, claro, né? Entra lá em ge.globo/Flamengo para votar também. Amanhã tem Flamengo e Alcas, ao vivo na Globo, depois de Terra e Paixão. Vale vaga nas oitavas da Libertadores. Depois da parada no calendário para os amistosos da seleção, o Flamengo fez 2 jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e sofreu 6 gols. Derrota por 4-0 para o Bragantino, vitória por 3-2 sobre o Santos e a defesa do Flamengo está com o sinal de alerta ligado. O técnico Jorge Sampaoli disse que a equipe até já tinha melhorado nesse aspecto, mas o problema voltou a acontecer. E é preciso trabalhar para que, nos momentos ruins dos jogos, o time tenha força para evitar esses gols. Amanhã, o Flamengo recebe o Alcas do Equador aqui no Maracanã, valendo vaga nas oitavas de final da Libertadores. Se a defesa trabalhar bem, a classificação tem tudo para ser tranquila, já que um empate basta para os donos da casa. A derrota por 2-1 no jogo de ida foi com o time quase todo reserva, lá em Quito. Agora, o Alcas é o último colocado do grupo e o Flamengo está em segundo, com 8 pontos, 2 atrás do líder e já classificado Racing da Argentina. O Flamengo pode avançar até em primeiro lugar do grupo se vencer amanhã e o Racing tropeçar diante do Ñublense. O time só vai ser eliminado se perder para o Alcas e o Ñublense vencer o Racing, tirando uma diferença de 5 gols no saldo em relação ao Flamengo. Nos colocamos nessa situação de não estar classificado ainda, estamos próximos, mas a gente tem que fazer de tudo para fazer um grande jogo, classificar e ir com moral, né, para as oitavas. O retrospecto recente do Flamengo na competição reforça a confiança. São 22 jogos seguidos sem perder como mandante na Libertadores. A última derrota foi em 2019, 1-0 para o Peñarol na fase de grupos. E dentro de casa a gente sabe que a gente é muito forte, né, com a nação nos ajudando. Então é fazer um grande jogo e fechar bem a primeira fase da Libertadores. Falando agora do time feminino. Informações, vamos lá. Nessa segunda-feira, reapresentação do Flamengo após a vitória sobre o Santos, uma vitória que não convenceu, a verdade é essa, mas venceu. Beleza, o elenco se reapresentou, iniciou a preparação para pegar o Alcas na quarta-feira pela Libertadores. Jogo no Maracanã, expectativa de casa cheia. E a novidade, na minha opinião, nessa segunda-feira, foi Mateuzinho, jogador que não atua desde março por conta de uma fratura na tíbia. Está se recuperando, entrou em fase final de recuperação, porque hoje, segunda-feira, ele foi a campo, fez trabalhos de transição, está evoluindo, então a expectativa é que o jogador retorne aí na primeira quinzena de julho aos gramados. Para mim vai ser um reforço caseiro, já deu para perceber que o Sampaoli não é muito fã do estilo de jogo do Varela, até pelo esquema tático que o Sampaoli adota no Flamengo. De fato, o Varela não se encaixa porque o lateral ele tem que ter características ofensivas, e é o que o Wesley tem. O Varela tem características defensivas. E com o Mateuzinho, que tem características bem ofensivas, inclusive com o Dorival Júnior, o Mateuzinho chegou a jogar de atacante, aberto pelo lado. Então, seria um bom reforço caseiro aí, esse retorno do Mateuzinho. Mudando de assunto, galera, vamos lá. No vídeo anterior, a gente falou do Wendel, que, entre aspas, está cavando uma vaga no Flamengo, e está mesmo. A gente falou aqui de uma conversa dele com o Gabriel Paparazzo, o Paparazzo mostrando que ele disse, tô apenas esperando o Marcos Braz. Beleza, só que depois desse burburinho todo, imprensa russa dizendo que o jogador quer jogar, topa aí pro Flamengo, de fato ele topa, eu falei isso aqui, ele quer jogar no Flamengo, que o Zenit havia liberado uma possível saída dele desde que ele retorne, e aí os representantes do jogador se manifestaram de maneira oficial. Obviamente, no meu papel como jornalista, eu fui ouvi-los. Procurei a assessoria do jogador, falei, vem cá, e aí, vocês têm algo a falar? E me responderam o seguinte, abre aspas, a respeito de algumas notícias sobre o Wendel, nos últimos dias referentes a negociações ou propostas de diversas equipes, os advogados do atleta, Daniel Rodrigues e Agnaldo Barreto, esclarecem tudo e
Qualquer posicionamento sobre o futuro do Wendel é conduzido por seu empresário, Thiago Ribeiro. O jogador ainda está no Rio de Janeiro por questões familiares e a programação é que se reapresente ao Zenit nos próximos dias. Pois é, aqui eles não falam que de nenhum jeito o Wendel vai voltar ao futebol brasileiro. Eles falam que o Wendel vai se reapresentar, porque a imprensa russa disse que ele nem iria se reapresentar, ia ficar no Rio de Janeiro de vez. Não, ele vai se reapresentar. Agora, se algum clube brasileiro, ou propriamente o Flamengo, vai conseguir a contratação, é uma outra história. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior. O Zenit investiu alto para ter o Wendel, enxerga no Wendel como peça fundamental do elenco, tem um alto salário. Muita coisa aí é um obstáculo, mas se algum clube quiser, é só negociar com o Zenit. Fica aí a informação para vocês. E sobre reforços, galera, goleiro Rossi, enquanto a gente grava o vídeo aqui, está chegando ao Rio de Janeiro, desembarque previsto para 8h30 da noite aqui no Rio de Janeiro. Luiz Araújo chega nessa terça-feira e o Alan, já a gente vai falar sobre ele. Só que o Luiz Araújo tem uma curiosidade aí, é a 9ª contratação mais cara do Brasil. O atacante de 27 anos custou 9 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais aos cofres rubro-negros. Com isso, o atacante também se torna a 7ª contratação mais cara do Flamengo. O jogador só fica atrás das 2 compras de Gerson, de Pedro, Everton Cebolinha, Gabigol e Arrascaeta. Pois é, curiosidade aí. Ou seja, uma expectativa muito alta em cima do Luiz Araújo, que chega respaldado pelo técnico Sampaoli, que foi quem pediu a contratação dele. O Rossi, o Flamengo contratou sem a participação do Sampaoli. Sampaoli nem sequer era técnico do Flamengo. Era o Vitor Pereira ainda. Então fica a incógnita se o Rossi vai ser utilizado pelo técnico Sampaoli. A gente sabe como o Sampaoli é em relação ao goleiro. Sobre o Alan, por que o Flamengo ainda não anunciou o Alan, Vene? Por que o Flamengo ainda não fechou a contratação do Alan? Na verdade, a contratação está fechada. Ela não está assinada. Por quê? Flamengo e Atlético Mineiro estão discutindo o pagamento de mecanismo da solidariedade. O que é mecanismo de solidariedade? É aquilo em relação à FIFA. Por exemplo, clubes que o Alan defendeu até os 22 anos, no caso, Internacional, Tanabi de São Paulo e o próprio São Paulo, esses clubes têm direito ao mecanismo de solidariedade. E o Flamengo quer dividir o pagamento de mecanismo de solidariedade. O mecanismo de solidariedade é um valor pequeno, tá? Em relação ao valor da operação. Para quem não sabe, o Flamengo vai pagar 8 milhões de euros, tá? Cerca aí de 42 milhões de reais ao Atlético Mineiro para ter o Alan. Ainda tem a possibilidade de pagar mais 1 milhão de euros em relação a bonificações estabelecidas em contrato. Eu acreditava que ele pudesse ter errado na mão durante a semana. Nos treinamentos, São Paulo, digo, a carga dele, a intensidade dele, ele passou do limite. E eu chego na segunda-feira hoje com... Mas o Flamengo, ele é um dos times brasileiros, o que está muito longe do limite dele, né? Não, nessa temporada ele nem tateou o limite dele. Essa é uma... Na semana passada eu falei do Flamengo, aquele Flamengo contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull voou e o Flamengo parado. E eu acreditava que ele pudesse ter errado na mão durante a semana. Nos treinamentos, São Paulo, digo, a carga dele, a intensidade dele, ele passou do limite. E eu chego na segunda-feira hoje com um tijolinho a mais de convicção de que isso aconteceu. Por quê? Porque você vai ouvir algumas coisas, novo, né? Você vai ouvir, vai ouvindo, e aí as coisas... Sim, você erra na carga, os caras não aguentam. Mas, sei lá. Eu só acho estranho que, assim, o cara não aguenta do primeiro ao último minuto do jogo. Enfim, já falamos muito do jogo contra o Bragantino. Mas o Bragantino estava numa... Não, sem dúvida. E a gente falou isso muito. Não vou entrar no jogo do Bragantino uma intensidade que era... Mas ali achei que foi um pouco demais para ser desgaste. Ontem deu a impressão de que o Flamengo venceu por inércia. Venceu porque tem um time melhor que o do Santos, mas muito melhor que o do Santos. Isso aconteceu com o Corinthians contra o Santos. Isso. É porque é muito difícil porque não vencer vencer o Santos. Porque a Vila Belmiro estava com portas fechadas também, se não tinha pressão nem de torcida contra, e a torcida do Santos no alçapão faz a diferença às vezes. É bom o time do Santos. Então. Porque com aquela torcida... talvez fosse uma pressão, né? Eu acho assim, o Flamengo, ele tem um elenco tão bom que essa frase que você usou, eu tenho a impressão que o Flamengo venceu por inércia, acontece muito, e não é de agora. Quer dizer, por que o Flamengo, apesar de ser um time super vitorioso, porque o Flamengo ganha título todo ano,
título atrás de título, se você for ver bem. E troca de técnico o tempo todo. Por quê? Porque acho que existe uma percepção de que muitas dessas vitórias que têm acontecido para o Flamengo, elas acontecem na inércia. Quer dizer, qual é a inércia? Na verdade, a inércia não é fácil. Capacidade técnica dos caras. É a capacidade técnica dos jogadores. Você montou um elenco tão forte, tão bom, que independentemente do jogo coletivo, você acaba conseguindo vencer suas partidas e vencendo até campeonatos. Porque o elenco é muito bom. Mas eu acho que, enfim, você está citando só mais um episódio e de mais uma vitória na inércia. E é claro que o Flamengo tem condições de ganhar todos os campeonatos que disputa. Todos. Mesmo assim, mesmo que na inércia. Vai depender muito dos outros, evidentemente. Mas acho que o torcedor quer, e provavelmente os dirigentes também gostariam de ver, é o time fazendo valer dentro de campo a sua superioridade de elenco. Isso a gente não viu, desde 2019 a gente não viu. O elenco do Flamengo é tão bom e isso está tão claro dentro de campo, que ele é tão melhor que os adversários, que enfim, vai ficar difícil bater. Até o ano passado, em 80% dos jogos. Exato. Agora não está acontecendo mais. O que? A inércia? Não, diz? Assim, a qualidade técnica, mesmo em jogos coletivamente mais difíceis, mas não tão bons, quando faltava entendimento tático e tal, mas assim, a qualidade acontece menos individual... Eu acho que o Paulo citou um que aconteceu agora, que acho que foi isso. E eu acho que diz muito também sobre o momento individual dos jogadores, porque você combinava o Gabriel com o Arrascaeta, o Pedro com o Everton. Hoje o volume é menor. Hoje é o Gerson ontem, um gol de Cebolinha. O Gabriel não vai bem, o Pedro não entra bem, você questiona o Arrascaeta que acaba sendo sacado, depois entra. Então, as opções acho que são até maiores. Você tem mais opções. Mas você tem destaques individuais menores dentro dos jogos. Ano passado você tinha um Pedro numa boa fase, você tinha um Everton Ribeiro num bom momento. Estamos falando só de jogador de Copa do Mundo. O Arrascaeta que resolvia, o Gabriel, bem ou mal, quando não estava fazendo gol, estava servindo. Hoje você tem o Gerson ontem. Ponto. O Pulgar. É outro tipo de debate de bola. Lucas, não é o cara como que vai dos destaques da temporada, se não o destaque. Você tem talvez em menor volume esse brilho. Você tinha pelo menos 2 ou 3 brilhos no jogo do ano passado. Times evoluem também do outro lado. Esse ano você tem um brilho, às vezes você tem um segundo. Tem uma oscilação de peças também, porque a gente fica toda hora que o São Paulo troca o treinador, tem uma oscilação de peças também, não só coletiva. Fala pessoal, o Flamengo venceu nesse fim de semana 3-2 sobre o Santos no Campeonato Brasileiro. Voltou à terceira colocação da competição, tem 22 pontos, está a 8 do líder Botafogo, mas há uma preocupação sim no Ninho do Urubu, do técnico Jorge Sampaoli, especialmente com a defesa rubro-negra, que foi vazada 6 vezes nos últimos 2 jogos. Então o Flamengo tem essa preocupação, tem um bom ataque, é o melhor do Campeonato Brasileiro, o mais ofensivo, com 24 gols marcados em 12 jogos, mas a defesa sofreu 17 gols nas mesmas 12 partidas. Para esse jogo contra o Alcas, quarta-feira, no Maracanã, Comembol Libertadores, último jogo da fase de grupos, o técnico Sampaoli deve fazer algumas modificações na equipe, quem sabe o retorno do Arrascaeta ao time titular. O Arrascaeta foi banco contra o Santos, assim como Thiago Maia e também o Pedro. Uma estratégia do Sampaoli, foi uma opção técnica, mas também tem uma estratégia aí de acordo com o andamento da temporada. Sábado tem jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, além de quarta-feira, claro, contra o Alcas. Em relação a reforços, o Flamengo na expectativa dessa semana já contar com alguns deles no Ninho do Urubu, os já confirmados, claro, Luiz Araújo e o goleiro Rossi. Os contratos passam a valer a partir do dia 1º de julho e só a partir do dia 3, quando se inicia de fato a janela de transferências internacionais, eles vão estar livres, aptos a estrear com a camisa rubro-negra. Muito bem, Jorge Sampaoli pelo Flamengo, então, desde a sua estreia, a gente está vendo aí, foram 11 vitórias, mais 4 empates e 4 derrotas, o aproveitamento então de 64%, foram 40 gols marcados e 22 sofridos, 19 jogos, né? 19 jogos, então, Jorge Sampaoli pelo Flamengo. A parada, muita gente ficou na expectativa de um Flamengo que voltaria com mais intensidade, como ele tanto fala, daquele jeito que ele gosta, marcação lá na frente, intensidade, como diria Sampaoli, mas não foi o que se viu, né? Na volta
veio a derrota contra o Bragantino. E eu aqui retiro aqui o que eu falei, venceu bem. Não venceu bem, venceu o Santos, mas não foi aquele futebol que o Sampaoli e que o torcedor rubro-negro espera. E aí passa pela defesa que a gente viu na reportagem. É uma grande preocupação para o Sampaoli, né, Antero? E não só do Sampaoli. Você lembra, a gente tem falado disso desde o começo do ano, ainda sob o Vitor Pereira. O Flamengo, eu lembro que várias vezes falei aqui em nossos debates ao longo da programação.